Bom dia, pessoal! Que pessoal! bênção e alegria estarmos aqui mais essa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês essa meditação baseada em Deuteronômio, capítulo 23. Nós vamos ler esse capítulo inteiro, um capítulo bem curto. Te convidamos a ficar conosco até o final dessa leitura, quando nós vamos também orar pelos nossos filhos, dando sequência a uma campanha de 21 dias em que nós estamos orando por nossos filhos por ocasião ao regresso deles à escola, ao ano escolar. Sim, então aqui nos Estados Unidos eles estão começando o ano dele escolar. Hoje mesmo o Mikael vai estar indo para visitar a escola, porque ele está trocando de escola. E no Brasil vocês estão retornando por segundo semestre. Então hoje nós queremos orar para que Deus abençoe, que aqueles que estão começando, talvez trocando de escola, como o nosso filho está indo, né, trocando para um outro grau escolar, para uma outra escola, se ajuste bem, se adapte bem, seja um tempo... Nós sabemos de adaptação, seja tranquilo para os nossos filhos, ou se os seus filhos estão retornando nesse segundo semestre, teve uma experiência ruim ou algo que você gostaria que fosse diferente nesse ano, nesse segundo semestre, que nós possamos estar orando por essas adaptações, por esses ajustes e que os nossos filhos sejam muito bem sucedidos nesse ano escolar ou nesse retorno às aulas, em nome de Jesus. Amém. Fique conosco até o final dessa breve meditação. Vamos refletir hoje em Deuteronômio 23, lembrando que Moisés está relatando ou repetindo ao povo de Israel, prestes a entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Ele está repetindo toda a lei do Senhor. E essa não é apenas uma lei para o povo de Israel. Esses são princípios de vida que se aplicam à nossa própria família e ao nosso relacionamento com Deus. Então nós temos muito o que aprender. O Espírito Santo tem nos dado clareza, nos mostrado detalhes na leitura das Escrituras que nós nunca percebemos antes. E por mais que pareça que nós estamos lendo uma lei que há 3.500 anos atrás foi dada ao povo de Israel, na verdade, essa lei é a palavra de Deus, revela o coração de Deus e assim nós podemos aprender a nos relacionar melhor com o Senhor e viver também em família, como uma família bem-sucedida. Vamos pedir ao Espírito Santo entendimento e ao final nós vamos estar orando juntos pelos nossos filhos. Pai, te agradecemos pela sua preciosa palavra, uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho. Te agradecemos pela maneira como a Tua Palavra nos orienta sobre cada detalhe. Muitas vezes nós precisamos de tomar decisões práticas, nós temos problemas no nosso dia a dia e muitas vezes há confusão, há falta de sabedoria pela ignorância da Tua Palavra. Então, ao receber a Tua Palavra hoje, nós pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e traga revelação e a aplique em nossas mentes e em nossos corações para nós a praticarmos e também compartilharmos com todos ao nosso redor. Fala conosco, Espírito Santo, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Deuteronômio capítulo 23, verso 1 diz: qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Nenhum moabita ou amonita, ou qualquer dos seus descendentes, esses eram os descendentes de Ló, filhos de Amon e de Moabe. Até a 10ª geração, eles não poderão entrar na Assembleia do Senhor. Aqui fala da reunião do povo para buscar a presença de Deus. Eles não vieram encontrar-se com vocês, com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão. A Bíblia fala sobre Balaão, sobre quem nós lemos no livro de Números repetidas vezes. Eles convocaram Balaão, filho de Beor, vindo de Petó, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês. Olha que lindo, nós já lemos sobre isso alguns dias atrás em Números. Estamos relembrando que Deus toma aquilo que o inimigo traz como maldição e Ele tem o poder para transformar, na verdade, em bênção, em coisas preciosas, valiosas nas nossas vidas. Pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles, enquanto vocês viverem. Não rejeitem o Edomita, pois ele é o seu irmão.
Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A terceira geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. E depois de falar sobre os casos de permissão ou de exclusão da Assembleia, a lei começa a tratar sobre a pureza do acampamento. Então, à medida em que nós vamos lendo sobre o acampamento do povo de Israel, comece a pensar no contexto da casa do Senhor como uma igreja local onde você possa frequentar e, especialmente, comece a pensar nesse acampamento como a sua própria vida, o seu próprio corpo, como o templo do Espírito Santo. Deuteronômio 23:9 diz assim: quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um dos seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar e, quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo acampamento para protegê-los e entregar a vocês os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não vejam no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Trazendo um pouco também para a prática dos nossos lares, muitas vezes nós falamos para as crianças, quando tem alguma bagunça, coisas desorganizadas, a gente fala, aqui em casa é o lugar onde nós damos liberdade ao Senhor, liberdade ao Espírito, e Deus não gosta das coisas bagunçadas, desarrumadas. E aqui nesse texto nós vemos que eles estão falando pela limpeza, pela organização daquele acampamento, até mesmo nas situações de guerra e tudo, como seria para se manter essa pureza, trazendo como uma limpeza, como bons costumes. Então, que nós e a nossa casa, nós possamos nos atentar também de sempre ter um ambiente agradável, onde nós possamos viver também tranquilos, com paz e ser agradável estar, porque é muito desagradável estar num ambiente bagunçado, mas quando está tudo arrumadinho é tão gostoso, né? Aquele cheiro de casa arrumada, é tão gratificante. Então, que os nossos lares possam ser esse lugar agradável para que os nossos filhos tenham prazer de estar no nosso lar, para que a nossa família, o nosso cônjuge seja um lugar agradável, não somente de uma boa limpeza, mas de uma boa atitude também nossa em relação uns aos outros. E aqui diz que o motivo pelo qual o acampamento deveria ser limpo e bem organizado é porque o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar a vocês os seus inimigos. Olha que lindo, quando o nosso lar e o nosso corpo físico também, como a Rafa disse, não apenas a limpeza, a organização do nosso lar, mas quando os nossos valores, aquilo que nós estamos assistindo na TV, aquilo que nós estamos lendo, ouvindo de música, a nossa atitude, os nossos pensamentos são puros, estão em ordem, o Senhor vai andar entre nós para nos proteger e nos dar vitória sobre os nossos inimigos. Que lindo. Verso 15. Diz: se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entreguem nas mãos do seu senhor. Deixem-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar, e em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Verso 19. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro. Nós sabemos que dos maiores banqueiros que existem em todo o mundo, inclusive muitos aqui nos Estados Unidos, muitos deles são israelitas. Eles não podem emprestar dinheiro cobrando juros dos seus irmãos israelitas, mas eles são permitidos a emprestar dinheiro para gerar lucro, né? Juros de outras pessoas, de outros povos. Eu creio que o povo de Israel tomou esse princípio como uma maneira de empreender e de se enriquecer, de modo que hoje muitos ricos bilionários, banqueiros, a maioria deles são de origem judaica. Não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizerem na terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore em cumpri-lo,
pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Mas, se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez, espontaneamente, o seu voto ao Senhor, o seu Deus. E conclui dizendo: se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas não poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Ou seja, a terra e tudo que existe pertencem ao Senhor, o mundo, a sua plenitude, mas a palavra do Senhor na lei está proibindo o povo, ao entrar na terra, na propriedade de outro vizinho, ele poder ceifar a ponto de levar numa cesta, numa mochila, numa bolsa. Eles poderiam comer daquilo que eles precisassem, como Jesus e os seus discípulos atravessando uma plantação de espigas de milho. Com fome, eles tomaram daquelas espigas de milho e comeram. Mas é diferente de encher uma cesta, uma bolsa para carregar. Sim. Então, esse trecho da lei, a gente vai continuar amanhã, traz variadas orientações sobre diversos temas diferentes, nos mostrando que a palavra de Deus vai nos orientar sobre todo o assunto. Hoje nós lemos até mesmo sobre as fezes deles durante um momento de guerra que deveria ser enterrada. Eles deveriam ter uma pá para cavar e enterrar as fezes. Observe que a palavra de Deus tem orientações sobre tudo o que você possa imaginar, inclusive sobre assuntos que talvez nós não precisamos hoje. Hoje nós não lidamos praticamente com escravos, apesar de, infelizmente, ser ainda uma realidade no mundo de hoje, talvez até mais do que era no passado, mas você não lida com escravos, você não lida com uma situação de guerra, e a palavra de Deus tem orientações sobre esses assuntos, muito mais sobre o que nós precisamos. As Escrituras nos orientam sobre tudo de que nós precisamos, mas nós precisamos tomar a coragem de ler esse chamado Pentateuco, como nós estamos estudando Deuteronômio, e aprender o que o coração do Senhor revela, o que Deus gosta e não gosta sobre cada assunto. Sim, então vamos estar orando. Nós sabemos que tem várias pessoas que estão unidas em oração. Vi que está ali a Cristina, que também nós oramos pelos filhos, né, Cristina? Pelos filhos que estão mais crescidos, sem ser nessa idade inicial escolar. Nós estamos orando também. Minha cunhada, minha sogra e todos vocês que se unem, talvez não estão aparecendo aqui, mas vamos orar então por esse retorno e a adaptação dos nossos filhos, os ajustes que precisam ter. Igual a minha cunhada tem filhos pequenos que também vão para a escola e eles precisam ajustar com novos professores, com um ambiente diferente de casa, os amigos novos, tantos ajustes tem num retorno depois de um tempo gostoso de férias em casa, mas Deus vai dar graça, favor e bênção sobre os nossos filhos para que tudo vá se entrando na zona de que seja mais confortável e abra esse espaço para que eles possam aprender e sentirem bem na escola que eles estão indo ou para um trabalho para os filhos mais velhos. Então vamos orar juntos. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigada, Pai, que o Senhor nos direciona, nos mostra o caminho a seguir. E nós queremos estar atentos, Pai, à tua voz, para vermos aquilo que o Senhor tem para nós e a nossa família. E hoje, em especial, nós queremos orar pelos nossos filhos, seja do mais novo ao mais velho aqui representado, Pai. Nossos filhos precisam de Ti, precisam, Pai, dos direcionamentos do Senhor, precisam da sabedoria do Senhor, precisam estar, Pai, sendo guiados por Ti. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor possa abençoar o ir e o vir dos nossos filhos. Pai, quando eles estiverem, Pai, seja na escola, no trabalho, que a sabedoria do Senhor, a proteção do Senhor seja sobre os nossos filhos. E nós queremos pedir em especial hoje, Pai, abençoa todo o período de transição dos nossos filhos, de adaptação, Pai, nas escolas, Pai, sejam elas que eles já conheçam, ou as novas escolas que alguns filhos aqui possam estar indo, como o Micael. Nós declaramos a Tua bênção, que o Senhor vá à frente dos nossos filhos, preparando o caminho para eles, Pai, preparando o ambiente, já livrando, Pai, todos os males, preparando os amigos, preparando os professores, preparando os lugares, Pai, que eles irão sentar. Nós pedimos a Tua bênção, Pai, para abrir os caminhos para os nossos filhos, para abrir os caminhos para que eles possam prosperar.
onde o Senhor os levar, em nome de Amém, Jesus. meu Pai, Que eles assim se adaptem bem às novas rotinas, aos horários para acordar, Assim Pai, para ir seja, para a Pai, em escola, o nome ir de e o vir. Jesus, Que o nova Senhor, rotina. Pai, dê favor e graça a cada um dos nossos filhos. Amém, E eu Senhor. peço, Pai, se teve algum Em nome filho do Senhor que no Jesus. Brasil que já teve talvez alguma dificuldade no primeiro semestre, Pai, dê esperança, dê coragem, dê ânimo, Pai, para que eles voltem às escolas, Pai, com novo ânimo e abra, Pai, a vista desses filhos e abençoe esse retorno, Pai. Guarde os nossos filhos, guarde a mente deles, o coração, as emoções e o físico deles, Pai. Nós entregamos os nossos filhos, que nós possamos abençoar os nossos filhos a cada dia que eles forem para as escolas, Pai, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam luz, para que eles sejam, Pai, prósperos, aonde